Nada. Boa noite, Beth. Boa noite. Boa noite, Instagram. Boa noite, YouTube. Tô vendo que minha conexão não tá das melhores, né? Acabou de aparecer aqui que a imagem tá. Que a internet tá fraca. Mas vocês estão me ouvindo? Me ouvir é mais importante do que me ver. Nossa, tá péssima a imagem aqui no YouTube, né? Tá péssima a internet. Bom, eu vou fazendo aqui, tô fazendo pelo Instagram também, tá, gente? Vocês que estão aqui no YouTube, se a imagem estiver muito ruim, porque aparentemente eu tô olhando aqui e parece que a internet está bem fraca. Então, se vocês quiserem vir para o Instagram, tá? A gente conversa aqui no Instagram. A princípio eu não vou mostrar nenhuma imagem, nada disso, a gente vai mais conversar. Boa noite, Caroline. Então, assim, a imagem estando muito ruim, vem para cá pro Instagram, porque no Instagram aparentemente tá boa. Tá boa a imagem? No Instagram aparentemente tá de boa, tá bom? Boa noite, Fabiana, tá? Então, gente, ó, vocês estão entrando aqui no YouTube, se a imagem estiver muito ruim, vem para cá pro YouTube. Pro YouTube não, pro Instagram, tá bom? Boa noite, Instagram. Vocês que estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Já entra apertando aí o dedinho no coraçãozinho para o Instagram entregar essa live para um monte de gente. Você pode encaminhar também essa live aí para os seus amigos, veterinários, colegas de classe, que possuem medo, que possuem insegurança aí na hora que chega um atendimento de um paciente em emergência cirúrgica, né? E aí a gente tem diversos procedimentos, diversos atendimentos que podem ser classificadas ali em emergências cirúrgicas, urgências cirúrgicas, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, nessa nossa live de aquecimento para a semana do Ambulatório Cirúrgico VET. A semana do Ambulatório Cirúrgico VET ela vai acontecer do dia 4 a 11 de julho, vai ser totalmente online, totalmente gratuita e para se cadastrar, ó, você que está aqui no YouTube, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você que está no Instagram, é só clicar aí no link que está na minha bio, tá? E cadastrar o seu melhor e-mail. Parece que a internet deu uma estabilizada aqui agora. É online, é gratuito e vai ser um evento onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você ganhar confiança, se tornar totalmente seguro na realização de qualquer cirurgia ambulatorial, tá? E essa semana que vem, a gente está fazendo aulas de aquecimento para a semana do Ambulatório Cirúrgico VET. Para quê? Para que você chegue na semana já totalmente já preparado para assistir às aulas. Vão ser 4 aulas, tá? E você precisa estar inscrito, por quê? Porque você vai receber o link dessas aulas por e-mail. Então, se você não tiver inscrito, você não vai receber o link das aulas, você não vai conseguir assistir às aulas, combinado? Então, ó, você que está aqui no YouTube, parece que a internet estabilizou, já deixa seu like aqui no vídeo, tá? Deixa seu like e se inscreve no canal, combinado? Boa noite, Núbia. Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal, sou médica veterinária cirurgiã e fundadora do Descomplicando a Cirurgia VET. E o que é a cirurgia Descomplicando a Cirurgia VET? É o canal onde eu levo o conhecimento cirúrgico para os clínicos, para os plantonistas, médicos veterinários, combinado? Então eu quero que você se torne totalmente seguro na realização de qualquer cirurgia ambulatorial, tá? Boa noite, Carol. Tem várias Carolinas aqui, lá no curso também, tem várias Carolinas. Qualquer dúvida, vocês podem colocar ou aqui nos comentários do YouTube, ou aí no chat, no chat do YouTube e nos comentários do Instagram, combinado? Já, ó, aperta o coraçãozinho aí. Aperta o coraçãozinho aí no Instagram. No Instagram entregar essa live para um monte de gente, tá bom? A gordinha aqui fazendo besteira. Então, gente, não sei se vocês viram, mas todo dia que tem live de aquecimento, eu tô fazendo stories ali relativo
lá no Instagram relativo ao assunto que a gente vai conversar à noite. E hoje não foi diferente. Hoje eu fiz uma sequência de stories lá, onde eu queria saber o que vocês acreditavam dos procedimentos, quais que vocês acreditavam ser urgência, emergência cirúrgica, urgência cirúrgica, os que variam, tá? E para isso eu coloquei lá vários procedimentos, né? Eu coloquei epiometra, coloquei dilatação vulvogástrica, coloquei traumatismo, coloquei cesariana, coloquei hérnias, e alguns pontos me chamaram a atenção. Isso aí, gente, aperta o coraçãozinho. E alguns pontos me chamaram a atenção. Na dilatação vulvogástrica, a maioria colocou como uma emergência cirúrgica, e não é uma emergência cirúrgica, tá? Dilatação vulvogástrica não é emergência cirúrgica, e a gente já vai comentar sobre isso. O caso do projétil também, a maioria colocou como que tem que se realizar primeiro o ABC do trauma. Não, tá errado, tá? Existe uma exceção ao ABC do trauma, que você vai pular tudo e fazer de outra forma. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui hoje também, tá? A maioria colocou hérnias como urgências, mas hérnias também não são urgências. Vai variar de como tá essa hérnia, tá? Hérnia diafragmática também, a maioria colocou como uma emergência cirúrgica, como se fosse sempre uma emergência cirúrgica, e não é uma emergência cirúrgica sempre, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, principalmente sobre esses pontos que eu coloquei lá nos stories do Instagram, tá? Por que eu resolvi falar sobre esse tema hoje? Porque eu sei, e eu confirmei isso lá com os stories que eu fiz hoje, que você que é principalmente recém-formado, que você que atua como plantonista, assim que a gente se forma, é a primeira porta que abre, né? Então, você que atua como plantonista à noite, final de semana, feriado, principalmente quando você está sozinho no plantão, você tem muito medo de chegar ali em emergências, que são emergências cirúrgicas. E aqui hoje eu não vou falar do politraumatizado, eu vou falar das emergências cirúrgicas, emergências ou urgências cirúrgicas, tá? E você tem medo desse paciente chegar e você não saber como agir, você não saber como atuar nesses casos e acabar atuando de maneira errada, porque quando você atua de maneira errada, você pode acabar ali prejudicando mais esse paciente do que ajudando, piorando a situação desse paciente, tá? E quiçá levar ele a óbito, né? Isso daí foi o tema da primeira aula de aquecimento, que não está mais no ar. Lembrando que as aulas vão ficar disponíveis somente por 24 horas, hein? Tá? Então, gente, como eu sei que você tem esse medo, que você tem esse receio, eu preparei essa aula de hoje para a gente conversar sobre esses casos e te ajudar a pensar e entender o que é emergência cirúrgica, o que é uma urgência cirúrgica. Ou seja, muitas vezes a urgência cirúrgica são aqueles procedimentos, aquelas cirurgias, onde a atuação do clínico no primeiro momento é muito importante. Para quê? Para estabilizar esse paciente e ele entrar na cirurgia, ele entrar na mesa cirúrgica estável e com isso ter muito mais segurança na realização ali do procedimento, tá? Na realização da cirurgia, tá bom? Deixa eu só ocultar aqui. Tudo ok até aqui, gente? Você que está aqui no YouTube, ó, não esquece de deixar seu like, hein? E aí, então a primeira coisa que você tem que entender, que você tem que saber é diferenciar o que é uma emergência e o que é uma urgência, tá? Então, gente, as emergências cirúrgicas, e aqui eu vou falar de emergências cirúrgicas, não vou falar de emergência clínica, não vou falar do intoxicado, não vou falar da convulsão, não vou falar de nada disso. Eu estou falando das emergências cirúrgicas, daquelas patologias cirúrgicas que vão chegar primeiro no clínico que está de plantão, para depois serem encaminhadas para o cirurgião, tá? Então, é extremamente importante o cirurgião entender quando que ele está
atendendo uma emergência cirúrgica e quando ele está atendendo uma urgência cirúrgica, tá? Então, gente, a emergência cirúrgica são aqueles casos onde você, como clínico, plantonista, atende esse paciente e você tem que encaminhar esse paciente de forma imediata para o centro cirúrgico, para a equipe cirúrgica, tá? Por quê? Porque não tem o que o clínico consiga fazer para ajudar na estabilização desse paciente, tá? O problema dele é cirúrgico imediato, porque senão ele pode vir a óbito. Um exemplo são o exame peritônio, tá? A hemorragia ativa intraabdominal é um exemplo de uma emergência cirúrgica que ela tem que ser corrigida o quanto antes, tá? Então, esse é um exemplo. Já as urgências, não. As urgências cirúrgicas são aquelas patologias... Ó, deixa eu explicar, meu amor. As urgências... Não. As urgências cirúrgicas são aquelas patologias, aquelas doenças onde o clínico que atendeu esse paciente, ele tem o dever, tá, de promover pelo menos uma estabilização prévia para esse paciente antes dele entrar na mesa cirúrgica, antes dele ir para o bloco cirúrgico ser operado, tá? Por quê? Porque são patologias que muitas vezes elas levam a alterações grandes no organismo desse paciente e por isso, quando você tem um paciente totalmente descompensado, você não tem que achar que é uma doença cirúrgica, então eu vou encaminhar para o centro cirúrgico, para o cirurgião, para o anestesista e ele resolve. E aí você coloca o animal lá na gaiola e pronto, acabou, você não tem mais responsabilidade nenhuma por esse animal. Não, tá errado, tá? Algumas patologias que são urgências cirúrgicas, elas devem ser estabilizadas, devem ser iniciado um tratamento prévio com o clínico que atendeu esse paciente, tá? Então, onde que eu vejo que os veterinários mais erram aí nesse atendimento emergencial, nesse atendimento urgente de um paciente que chega em uma emergência ou uma urgência cirúrgica? O primeiro é realmente não conseguir, não saber diferenciar quando você está lidando com uma emergência cirúrgica e quando você está lidando com uma urgência cirúrgica, tá? Então, agora eu já te expliquei a diferença entre urgência e emergência cirúrgica. Então, a emergência cirúrgica vai ser aquele caso onde o cirurgião tem que atuar de maneira imediata, senão ele vai vir a óbito, senão o seu paciente ele vai vir a óbito. E a urgência cirúrgica são aqueles onde a cirurgia ela tem que acontecer de forma rápida, mas necessita de uma estabilização prévia desse paciente, tá? Outro ponto no atendimento emergencial que os veterinários erram muito, né? Que eu vejo muito erro, é quando eles não seguem o ABC do trauma. E aqui a gente está lidando na parte do trauma, que eu não vou aprofundar aqui, mas quando não seguem o ABC do trauma, tá? Lembra que a gente vai ter uma live, tem uma aula só sobre isso, mas lembra que o ABC do trauma ele foi criado como uma forma de tratar do que mata mais rápido para o que pode esperar, tá? Então, se ele foi criado um protocolo de atendimento desse, você tem que seguir, tá? Por quê? Porque se você não seguir, você está colocando a vida do seu paciente em risco, tá? E aí tem uma exceção para esse ABC do trauma, que eu vou comentar, onde você não vai seguir o ABC do trauma, tá? Outro ponto de erro é isso que eu comentei anteriormente, de achar que qualquer patologia ali cirúrgica que não tem essa diferença da emergência, da urgência, e botar tudo, é cirúrgico, é emergente, é urgente, chama a equipe cirúrgica e joga o animal na gaiola, tá? Joga o animal na gaiola enquanto ele espera a equipe cirúrgica chegar, e quando a equipe cirúrgica chegar, ela se vira, tá? Dependendo do caso, gente, isso pode comprometer demais a vida do seu paciente, tá? Pode comprometer demais a vida do seu paciente e ele pode acabar vindo a óbito por causa disso, piorando a sua situação, piorando o seu quadro. E aí, ao invés de você ter piorado o quadro desse paciente porque você agiu e fez alguma coisa, você vai estar piorando o quadro desse paciente porque você não agiu e não fez nada, tá? Gente, eu tomei vacina de Covid hoje, quarta dose. Eu tô
começando a dar uma dor de cabeça, eu tomei a Astra. A Astra é a rainha da reação, né? Tô aqui, ó, com um sono já, uma moleza no corpo e tá começando a me dar uma dor de cabeça. Então, provavelmente a live de hoje vai ser um pouco mais rápida do que as outras. Mas, bora lá, tamo lá. Se qualquer dúvida, me coloca aí nos comentários, coloca aí no chat, que eu vou tirando, tá bom? Continuando. Algumas patologias que a gente lida no plantão de forma constante, piometras, né? E assim, piometras eu já vi muito erro nesse atendimento, tá? De um paciente com piometra. Existem diversas condutas de atendimento, e assim, muitas e muitas vezes eu vi erros do clínico, onde ele não associa o exame ultrassonográfico com o histórico do paciente, tá? Recentemente eu atendi aqui na prefeitura uma cadela que tinha sido encaminhada para cirurgia de piometra de emergência. E aí peguei o ultrassom, ela era uma cadela grande, o ultrassom, se eu não me engano, tinha um aumento, mas era um aumento leve, não me lembro agora de quanto, mas era bem pouco. E aí eu perguntei para ela, né? Ela saiu do CIO há pouco tempo, ela teve CIO? Não. Não, ela teve CIO sim, ela saiu do CIO, isso era uma segunda, terça-feira, ela saiu do CIO no sábado. Aí eu olhei assim, ela estava sangrando até sábado, isso era uma terça, e aí fez ultrassom, viram esse aumento e encaminharam para piometra de emergência. Gente, provavelmente não era piometra de emergência, eu não operei essa cadela. Eu pedi para repetir o ultrassom, ela repetiu o ultrassom alguns dias depois, ainda tinha um aumento, a veterinária, a ultrassonografista, né, bateu o pé falando que era sim piometra, o clínico passou pelo clínico, mas batendo o pé que era piometra, acabamos entrando com ela para cirurgia e adivinha, não tinha piometra, tá? Então, gente, você tem que entender que você tem que associar o histórico com os exames, tá? O exame não diz tudo pra gente. Jonatas, força que você consegue, sem pressa. A gente tem que a vacina deixa mal. Pois é, menino, eu tomei 3 doses da Pfizer e agora eu tomei a Astra. Aí, Pfizer quase não dá nada, né? Mas, vamos lá. Então, isso acontece. Ela era uma cadela que tinha acabado de sair do cio. Então, o útero ia estar aumentado. Você tem que associar esse histórico do paciente com os exames. E não só solicitar os exames e ficar ali com o que tá ali no exame pronto. O sonografista falou que tem piometra ou hemometra, então é isso e pronto, acabou, tá? Não. Tem uma aula que a gente vai falar só sobre piometra também, tá? Uma outra... Então, a piometra, ela depende, tá, gente? A piometra, não vou aprofundar, mas a piometra, ela depende. Ela pode ser, sim, casos de emergência cirúrgica, como, por exemplo, hoje, eu atendi uma poodle, que ela tinha nem 3 quilos, uma poodlezinha branca, nem 3 quilos, 2 quilos e 700, sei lá. E ela tinha um aumento no útero de 2 centímetros, 1,90 e pouco no corno direito, 1,80 e pouco no corno esquerdo e na cervix quase 2 também. Então, olha só, você entende que uma cadela de 3 quilos, menos de 3 quilos, com um útero de 2 centímetros, é muita coisa para essa cadela, tá? Então, assim, isso daí vai se tornar uma piometra de emergência. Grandes riscos de romper, grandes riscos de cair pus na cavidade abdominal, grandes riscos de causar uma peritonite e esse paciente vira óbito, tá? Então, a piometra, ela vai depender de diversos fatores. Ela vai depender do tamanho, do estado geral do paciente, se ela é aberta, se ela é fechada, há quanto tempo esse paciente está assim, tá? Lembra que medicina, ela não é receitinha de bolo para a gente seguir exatamente. A gente tem sim os guidelines, os consensos que a gente tem que seguir, mas cada paciente é único, tá? Cada paciente é único e você tem que se adaptar, né, no
no histórico, na conduta, tá? Para atender melhor esse paciente, tá bom? Gente, a dilatação vulvogástrica que vocês colocaram lá na votação nos stories como sendo sempre uma emergência cirúrgica, isso daí é um erro muito grande, tá? Por quê? A dilatação, a torção vulvogástrica, ela não é emergência cirúrgica. Pasmem, mas ela é uma urgência cirúrgica, tá? Ela é uma urgência cirúrgica. A torção gástrica, gente, quando a gente tem um estômago dilatado e ele torce, ele rotaciona ali sobre o próprio eixo, ele vai estar cada vez mais dilatado e ele comprime diversos vasos, ele comprime cava, aorta, diafragma, ele faz diversas alterações no organismo. E várias alterações levam esse paciente a um paciente de alto risco anestésico, tá? Então, se você trata um paciente em torção gástrica como uma emergência cirúrgica, você está complicando a situação desse paciente, tá? Flávia, a dilatação vulvogástrica, a torção vulvogástrica, ela é uma urgência cirúrgica. Ela é uma emergência clínica, tá? Você tem sim que ligar para o cirurgião e falar, ó, vem para cá que tem uma dilatação vulvogástrica para operar. E aí, não é pegar e colocar esse paciente na gaiola, como eu já vi acontecer, enquanto a equipe cirúrgica chega. É ir estabilizando esse paciente, fazendo descompressão gástrica, fazendo medindo pressão, fazendo reposição volêmica, fluido, o que for necessário para deixar esse paciente o mais estável possível, para que num procedimento anestésico ele tenha menos risco do que quando ele chegou, tá? Porque se você trata ali como somente uma emergência cirúrgica, que o clínico não tem que fazer nada, que o clínico não pode fazer nada por esse paciente, muito provavelmente esse paciente ele vai vir a óbito no momento da cirurgia, tá? Por quê? Porque é um paciente que está todo descompensado, de pressão, de volemia, temperatura, de tudo. Então, ele precisa de uma estabilização prévia. Então, ao invés de você simplesmente colocar ele na gaiola, esperar a equipe cirúrgica chegar, para a equipe cirúrgica fazer alguma coisa para operar, você, como clínico, tem o dever de ir o quê? Avaliando os parâmetros desse paciente, ir estabilizando esse paciente, porque é uma emergência clínica, tá? E uma urgência cirúrgica. E quando esse paciente estiver um pouco mais estável, ele entra para a mesa cirúrgica com um grau ali de segurança, com uma segurança maior para passar pelo procedimento cirúrgico, tá? Menores chances, menores riscos dele vir a óbito, de ter complicações por conta disso, tá? Entendeu, Flávia? E, assim, eu já vi acontecer, confesso que eu operei poucas torções gástricas, tá? Mas a última que chegou, eu lembro que foi num dia à noite, eu estava saindo da academia na época, e me ligaram falando que tinha uma dilatação vulvogástrica, e aí eu fui pro hospital, eu e a anestesista lá falando com o pessoal, querendo saber como é que estava o estado geral desse paciente. E quando a gente chegou lá, nada tinha sido feito por esse paciente, tá? E ele estava lá na gaiola, esperando por mim e por ela para fazer alguma coisa, tá? Então, isso, gente, atrasa o tratamento, complica a cirurgia, complica a anestesia e pode fazer com que o seu paciente venha a óbito por conta disso, tá? Então, entender essas diferenças, saber como agir nesses casos é fundamental para o tratamento do seu paciente e para a melhor recuperação dele, tá? Para o melhor prognóstico desse paciente, tá bom? Então, esse daqui é algo que eu sei que vocês erram mesmo, que vocês confundem, tá bom? Vamos lá para o caso do projétil, que eu botei lá nos stories. Aí no meu Instagram, nos destaques, tem um destaque que, se eu não me engano, está escrito caso projétil, não sei, não me recordo, não lembro ao certo. Mas é uma sequência de stories que eu fiz quando eu atendi esse paciente, que tem várias explicações bem legais e bem interessantes desse caso, tá? Então, depois de terminar a live, você dá uma olhada lá. Mas o que acontece? Esse animal, ele foi baleado, ele seguiu por uma sequência de erros. Ele foi baleado num confronto entre polícias e traficantes.
numa favela aqui no Rio. E aí ele foi encaminhado, ele foi levado para um atendimento, para um local de atendimento, onde nesse local de atendimento, basicamente nada foi feito por ele. Nada foi feito por ele. E encaminharam ele com uma bandagem, que eu não cheguei a ver essa bandagem, mas me falaram que essa bandagem estava no tórax só, então, e apertando, dificultando a respiração desse paciente. E encaminharam ele para fazer radiografia, onde eu trabalho. E aí ele estava lá fora, na recepção, aguardando, e aí algum outro tutor viu que ele não estava bem, e foi lá dentro, no centro cirúrgico, na recepção ali dentro, né, do centro cirúrgico, chamar alguém para olhar aquele animal. E aí, quando a gente viu, ele tinha o projétil que tinha atravessado o abdômen dele. Olhando rápido, parecia que era tórax, mas depois a gente viu que estava assim, bem perto da divisão ali de tórax e abdômen. E tinha atravessado, tá? Então, o projétil tinha atravessado de um lado para o outro desse animal e saía muito sangue. Tinha um sangramento ativo visível, muito grave, tá? E aí, gente, eu botei lá nos stories, né? Fazer ABC do trauma, estabilizar o primeiro paciente, ou emergência cirúrgica, ir para a mesa cirúrgica imediatamente. E sim, gente, na maioria dos casos, o traumatismo, você tem que seguir o ABC do trauma, como eu falei antes. É imprescindível você seguir o ABC do trauma, você fazer todo o tratamento de acordo com como manda o figurino fazendo o ABC do trauma. Mas a gente tem atualmente o X ABC do trauma, né? E esse X é o quê? É a exceção que é a exceção ao ABC do trauma, digamos assim. Então, em casos de hemorragia ativa visível, então, em casos onde você está vendo que o paciente tem uma hemorragia ativa, você não vai esperar chegar no C para você encaminhar esse paciente para cirurgia. Você já está vendo que tem uma hemorragia ativa, importante, visível. Então, esse paciente, ele tem que ir para o bloco cirúrgico imediatamente, tá? Imediatamente ele tem que ir para o bloco cirúrgico, operar e resolver o problema desse paciente, tá? Então, assim, encaminhar um paciente desse é querer fechar os olhos para o problema, querer não ver o problema, tá? E isso daí quem sofre é o seu paciente, tá? Então, gente, traumatismos, politraumatizado, queda, briga, maus tratos, enfim, atropelamento, todos esses casos você tem sim que seguir o ABC do trauma. Mas seja algum desses casos, você já tem uma hemorragia ativa visível, esse paciente ele tem que ir para a mesa cirúrgica, para o bloco cirúrgico imediatamente, tá bom? Combinado? Entendido? Entendido, gente? E as hérnias, né? As hérnias, a gente acaba tendo, não confrontos, né? Mas a gente acaba tendo ali condutas diferentes, principalmente na hérnia diafragmática, né? A hérnia diafragmática, me fala aí nos comentários o que você acha. Tem muita discussão, né? Porque tem gente que acha que a hérnia diafragmática antiga a gente não tem que operar. A hérnia diafragmática nova a gente tem que operar, nova, assim, recente, né? Tem que operar. E aí, o que acontece? A hérnia diafragmática é um problemão, né? Muitas vezes para o paciente, tá? Mas a gente pega muitas hérnias diafragmáticas antigas. E muitas hérnias diafragmáticas antigas, a gente tem um animal que muitas vezes já compensou, tá? Muitas vezes esse animal já está compensado, mas e muitos veterinários acham que não precisa da cirurgia. Só que o animal que ele tem uma hérnia diafragmática antiga, ele está compensado, mas ele tem estômago, fígado, alça intestinal, ele tem algum ou vários órgãos dentro do tórax. Quando ele tem algum ou vários órgãos dentro do tórax, ele tem um espaço para expansão torácica menor, tá? Menor do que para expansão torácica, não, para expansão pulmonar. Menor do que ele teria se ele tivesse uma pressão negativa ali, um tórax normal, né?
Então, ele é um paciente que muitas vezes ele é mais apático, ele é mais quietinho, porque ele tem uma capacidade respiratória pior. Tá? Eu lembro uma vez que lá onde eu trabalho, a gente operou uma vira-latinha preta, que ela era magra, 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 magra. Ninguém descobriu o que essa cachorra tinha, até que eu não sei porquê. Eu acho que quando a gente começou a ter cardiologista, que ele estava fazendo algumas avaliações, ele auscultou essa cachorra e viu que algum motivo ele achou que tinha que fazer raio-x, ele achou que tinha que fazer alguns exames. Quando fez raio-x, ele descobriu que ela tinha hérnia diafragmática. Quando eu operei essa cachorra, ela tinha todo o estômago dentro da cavidade torácica. Então, era uma cadela que ela ou se alimentava ou ela respirava, né? Então, ela preferia respirar, porque cada vez que ela se alimentava, o estômago distendia, ocupava mais a cavidade torácica, ela não respirava da maneira correta. Até que depois da cirurgia, com o estômago na posição normal, ela voltou a se alimentar normal, comia normal, até então ninguém tinha percebido que ela não comia tanto, até porque são muitos animais, e aí ela rapidinho ela voltou a engordar, tá? Então você promove qualidade de vida para um paciente, mesmo sendo uma hérnia antiga. A gente tem como é que eu digo? Mais complicações, mais possibilidades de complicações numa hérnia antiga, sim, tá? E não é uma emergência cirúrgica sempre, como falaram, tá? Se eu tenho um animal que ele está compensado, para que eu vou entrar para uma cirurgia de emergência para uma hérnia diafragmática em um animal que está compensado? Se eu posso pedir exames, eu posso solicitar meus exames pré-operatórios de forma tranquila, sem pressa, para operar esse paciente com maior segurança, tá? Então, não tem necessidade de operar um paciente de hérnia diafragmática compensado de forma rápida e emergencial, tá? Preciso dos meus exames. Mas quando é aquele paciente que ele tem uma hérnia antiga e descompensa, aí a cirurgia começa a se tornar mais emergencial, aí você tem que operar de forma emergencial. Se você tem um paciente que acabou de sofrer traumas, teve ruptura diafragmática, você não vai esperar ele compensar, tá? Você tem que operar de maneira emergencial, porque muitas vezes ele vai estar descompensado nesse momento, tá? Então, você entende que varia? Você pode ter pacientes de hérnia diafragmática que você vai precisar operar de forma emergencial. Mas você tem outros pacientes, também de hérnia diafragmática, que você pode operar de forma urgente e de forma, eu não vou falar eletiva, porque mesmo numa hérnia diafragmática compensada, você não vai ficar esperando aí meses para operar o cachorro ou o gato, né? Porque quanto mais você espera, maiores são as chances de criarem aderências nesses órgãos com os órgãos torácicos e maiores são as chances de ter complicação, tá? Então, é algo mais urgente, mas não é emergencial, tá? Tati, aqui, mas se for uma clínica que não tem centro cirúrgico, sobre cão baleado. Tati, aí, quando você não tem centro cirúrgico, nesse caso aí do XABC, onde você tem uma hemorragia ativa grave, visível, você realmente não tem o que fazer, tá? Você não tem o que fazer por esse paciente. Você não vai simplesmente abrir ele dentro do seu consultório. Não. Você vai mandar e você vai, infelizmente, ter que encaminhar esse paciente para um local que tem suporte, que tem centro cirúrgico para entrar para uma cirurgia de forma imediata, tá? Infelizmente, na medicina veterinária, a gente não tem as ambulâncias, como na medicina humana, né? Para fazer esse transporte dentro de uma UTI, ali na ambulância, onde todos os parâmetros estão sendo avaliados, tudo que é necessário fazer para manter ele mais estável possível, transfusão, enfim, já vão sendo realizadas até ele chegar no outro atendimento, mas infelizmente você acaba tendo que encaminhar esse paciente, porque se você não tem centro cirúrgico, você não tem o que fazer, você não pode operar um paciente fora do centro cirúrgico, tá bom? Entendido? Carol. Numa hemorragia visível, como nesse caso do projétil, mas o animal já chegou ali depois de muito tempo, quase comparada a cardiovascular e respiratória, como se dar anestesiar esse animal para a cirurgia? Carol, sabe aquele negócio? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Então, não tem jeito. É um animal que ele precisa ser operado. Ele vai entrar em choque hipovolêmico. Provavelmente ele já está entrando em choque hipovolêmico nesses casos, tá? Então, não tem jeito. Você precisa conter a hemorragia, iniciar uma transfusão sanguínea trans pós-operatória para salvar esse paciente. Não adianta você tentar estabilizar um paciente, por exemplo, nesse caso, ele tinha 2 rupturas no baço.
tá? O projétil atravessou o baço dele e perfurou em 2 pontos. Então, você acha que você ia conseguir estabilizar esse paciente de alguma forma? Não ia. Ah, vou aumentar fluido, vou fazer prova de carga para aumentar a pressão. Tá. Você vai colocar mais soro para dentro e mais sangue ele vai estar perdendo, porque você vai estar aumentando a pressão, tá? Então, assim, não tem para onde fugir. É entrar para a mesa, entrar para o bloco cirúrgico, anestesiar e colocar, já iniciar uma transfusão sanguínea pós-operatória, durante o transoperatório mesmo, já começa a transfundir, tá? E joga uma água benta, reza, faz alguma coisa também, tá? Mas é isso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não tem para onde fugir. Hemorragia, você tem que conter a hemorragia, não adianta você ficar tentando estabilizar. Uma hemorragia, ela só vai ser contida ligando o que tem que ser ligado, suturando o que tem que ser suturado, tirando o órgão que precisar ser tirado, tá? Não adianta você ficar tentando outras formas, tá bom? Entendido, Carol? Tá? Mas o encaminhamento já expõe a gravidade, né? Para agilizar onde ele for levado. Sim, mas assim, acho que eu nem faria encaminhamento, sabe? Porque você vai olhar para o paciente, você vai ver que tem sangramento, que tem hemorragia ativa visível, como nesse caso, eu virava o cachorro para lá e para cá, jorrava sangue pelos buracos que ele tinha do projétil. Tá? Para que eu vou perder tempo querendo tentar fazer alguma coisa? Eu vou falar, vai para um lugar que tenha centro cirúrgico, tá? Se tiver algum lugar para indicar, já indica, vai para o lugar tal e que ele tem centro cirúrgico. Se você tiver o contato de quem trabalha nesse local, já manda mensagem, já avisa, tá? Mas não precisa ficar perdendo tempo fazendo encaminhamento, fazendo isso, fazendo aquilo, tá bom? Quem foi que perguntou? Tati. Tá, Tati. A gente vai ter uma live na semana que vem, uma aula na semana que vem, que a gente vai falar sobre trauma, tá? E as hérnias no geral, né? As hérnias no geral, sem ser as hérnias diafragmáticas, eu botei lá, como é que vocês responderam? Botaram como urgência sempre, né? Como se fosse sempre urgência cirúrgica. E, gente, eu até achei que a maioria fosse colocar que seria eletiva. Pelo que eu entendi, ele chegou e ficou na recepção. Então, Tati, mas ele foi primeiro para um lugar. Nesse lugar, ele foi atendido. Não foi feito a cirurgia nesse lugar, era um lugar com centro cirúrgico, tá? E ele foi encaminhado com pedido para que ele fizesse radiografia. Então, ele foi encaminhado para a radiografia. Ele chegou lá com pedido de radiografia. Ninguém sabia da gravidade desse caso, ninguém sabia desse caso. Ele foi atendido em outro lugar e encaminhado para realizar a radiografia, tá? Recebido no local com centro cirúrgico, onde só foi feita uma bandagem, tricotomia, na região da ferida e encaminhado para um lugar para fazer radiografia. Tá? Então, assim, não foi encaminhado para cirurgia, não foi encaminhado para estabilização, não foi encaminhado para nada disso. Ele foi encaminhado para radiografia. Então, ele chegou, a tutora chegou pedindo a radiografia, tá? Pois é, Tati. Radiografia. Luiz Mendonça, Peru, do Peru. Boa noite, Luiz. Importante, hein? Estamos internacional. E aí, as hérnias, gente? As hérnias. Eu até me surpreendi, né? Porque eu achei que vocês fossem colocar como se fossem todas urgências. Aquela foto que eu coloquei lá nos stories, gente, era uma cadela. Eu achei que vocês fossem colocar todas como eletivas. Mas vocês colocaram todas como urgência. Mas aquela cadela, aquela foto que eu coloquei lá no stories de uma hérnia, era uma cadela que estava com piometra, inclusive a piometra que eu botei no story anterior de piometra. E a piometra, gente, a piometra estava herniada na hérnia inguinal dela. E é isso. Tinha uma piometra que estava torcida ali dentro da hérnia. Mas, graças a Deus, não estava aderido. Então, a gente conseguiu remover tranquilamente, tá? Então, as hérnias, gente, elas podem ser urgências, elas podem ser emergências e elas podem ser eletivas, tá? Então, o que vai mudar nisso? O que vai mudar nesse quesito para você optar por se você vai encaminhar esse paciente para uma hérnia, para uma cirurgia de emergência, para uma cirurgia de urgência ou para uma cirurgia eletiva, tá?
Gente, exame, anamnese, exame clínico, tá? Ah, Flávia, já vi casos em que feto estava herniado. Eu já vi caso que o feto estava dentro do tórax, acredita? Hérnia diafragmática com feto dentro do tórax, eu vi isso uma vez. Felizmente eu não tenho foto da radiografia. Mas eu vi isso uma vez. Acontece. Essa da piometra é a segunda vez que eu pego piometra herniada na hernia inguinal. Segunda vez que eu pego. Da outra vez estava até um pouco de aderência. Foi mais complicado. E o que vai me fazer escolher se essa piometra não, essa hérnia eu vou operar de forma emergencial, de forma urgente ou de forma eletiva? Primeiro, gente, lembra que você tem que examinar o seu paciente, você tem que palpar esse paciente, você tem que sentir essa hérnia, tá? Lembra que a gente tem uma classificação para hérnia, a gente tem as hérnias redutíveis, as hérnias irredutíveis. Nas hérnias irredutíveis, a gente tem as hérnias encarceradas, estranguladas. E essa classificação é uma classificação didática, sim, mas é uma classificação que vai te fazer pensar e raciocinar na escolha ali do tratamento para esse paciente, tá? Então, aquelas hérnias redutíveis, gente, são tranquilos, são de boa, são aquelas hérnias que não vão, muito dificilmente, elas vão causar algum problema nesse paciente, tá? A não ser, por exemplo, provavelmente essa cadela que eu operei esses dias, ela tinha uma hérnia já ali, que provavelmente estava saindo um pedacinho de alça intestinal, ou então ela era menorzinha, ou tinha algum tamanho que o órgão saía e voltava, era uma hérnia redutível, sem grandes problemas. E aí, quando ela desenvolveu a piometra, o útero foi crescendo, 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 pode ser que ou o peso fez com que essa hérnia aumentasse e ele saísse, mas muito provavelmente esse útero estava herniado e ele foi crescendo com a piometra e ele acabou ficando preso ali, ficou garroteado ali naquela hérnia e não conseguia voltar, porque o anel estava menor do que o tamanho daquele órgão, tá? Então, gente, sempre perceber isso, tá? Palpar, ver se ela está redutível, se ela está irredutível. Se ela estiver irredutível, ela pode ser tratada, na maioria das vezes, como uma urgência. A não ser se quando você faz raio-x, já é uma cirurgia, já é uma hérnia, que o órgão ele está estrangulado, ele está ali com comprometimento venoso. Ele pode romper e ele pode, por exemplo, extravasar conteúdo fecal na cavidade e acabar desenvolvendo uma sepse, uma peritonite, uma sepse nesse paciente, tá bom? Então, as hérnias, elas podem ser eletivas, elas podem ser urgentes, elas podem ser emergenciais, tá? Isso vai variar do quê? Da sua palpação, do seu exame, do laudo ultrassonográfico e do estado geral desse paciente, tá? Mas te assumo que raramente as hérnias vão ser emergenciais, tá? Na maioria das vezes elas acabam sendo eletivas ou urgentes, tá bom? Então, gente, o que a gente falou aqui hoje? Sobre a diferença de emergência e urgência cirúrgica, que é extremamente importante você saber, tá? Te dei aqui algumas dicas sobre quando você vai descobrir se a piometra ela é uma emergência, se a dilatação ovogástrica. A dilatação ovogástrica não tem para onde fugir. Ela é urgência cirúrgica, ela é emergência clínica e urgência cirúrgica, tá? O trauma é emergência sempre, tá? As hérnias podem ser eletivas, podem ser urgentes, podem ser emergenciais, tá? Já ouvi falar em casos de filhotes com hérnia umbilical, onde o tratamento é feito com bandagem. Uma moeda? Como assim uma moeda? Não conheço, Flávia. Desconheço esse tratamento aí, tá? Hérnia umbilical é muito comum, tá? E normalmente o que a gente tem na hérnia umbilical é o aumento ou o ligamento falciforme, né? Na maioria das vezes é o ligamento falciforme, que é o ligamento que a gente tem ali embaixo da cicatriz umbilical, por dentro da cavidade abdominal, tá? Então, normalmente na hérnia umbilical é esse ligamento que ele se exterioriza e não causa nenhum problema no paciente. Normalmente a gente corrige a hérnia umbilical quando a gente castra esse paciente. A gente vai castrar esse paciente, a gente já corrige a hérnia umbilical. Mas, assim, não conheço. Como é que seria o uso dessa moeda aí? Não sei, não. Desconheço esse método. Tá, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês deixaram seu like aqui nessa live? Deixaram seu like aqui?
Coloca uma moeda no local da hérnia para que a musculatura se feche. Desconheço, Flávia. Desconheço mesmo. Mas assim, devem pensar que de repente colocando a moeda do lado de fora, né, para o ligamento entrar, ir de volta para a cavidade abdominal e passar uma bandagem vai impedir que o ligamento ele saia novamente, que vai cicatrizar. Mas assim, principalmente quando a gente tem uma hérnia, a gente não tem ali tecido que vá promover essa cicatrização, tá? Então, eu acho que não vai cicatrizar, não. Usa moeda em cima da hérnia, foi o que eu imaginei. Usa moeda em cima da hérnia na intenção de criar tecido fibroso e fechar. Nunca fiz, mas é assim. Não vejo muita lógica, não vejo muito sentido. Tá? Por quê? Porque a gente tem ali a hérnia, o tecido que a gente tem ao redor ali da hérnia, ele é um tecido que... Lembra que a gente precisa de sangue para cicatrizar? Para chegar oxigênio numa lesão? Se a gente tem uma ferida ali, ela não sangra. A hérnia, ela não vai sangrar. Até que a gente precisa fazer a escarificação da borda, se a gente for só fechar essa hérnia, né? Sem usar tela e tudo mais. Para quê? Para que chegue sangue, para que chegue oxigênio, para que cheguem as células do organismo que vão fazer com que ocorra a cicatrização. Então, se você não tem essa área ali sangrante, digamos assim, com uma certa lesão, não vai fechar. Você não vai conseguir aproximar as bordas para fechar, tá? Você só vai estar o quê? Empurrando o ligamento de volta para dentro da cavidade abdominal, fazendo compressão, achando que ele não vai mais sair. Mas aí, provavelmente, quando você tira a bandagem, tira a moeda, passa algum tempo, deve sair de novo. Nunca vi fazerem, não, tá? Mas também não vejo sentido. Faz uma compressão. Essa da moeda se fazia em pessoas há muito tempo, pelo que eu lembro. Mas nunca vi em animais. Nunca vi em animais, nunca vi em pessoas, Carol. Nossa, tem várias Carols hoje, hein? Tem 2 Carols aqui no YouTube. Carol aí no Instagram. Tá bom, gente? Então, não conheço a técnica da moeda, desculpa. Mas, pela minha lógica aqui, meu raciocínio rápido aqui, não faz muito sentido na minha cabeça, não, tá? Combinado, gente? Então, ó, vamos se cadastrar na Semana do Ambulatório Cirúrgico VET. Semana do Ambulatório Cirúrgico VET vai acontecer do dia 4 a 11 de julho. É um nome lindo. É online, é gratuito. O link para se cadastrar tá aqui na descrição do vídeo no YouTube. Tá aí no link da minha bio no Instagram, tá? Então, se cadastra, coloca o seu melhor e-mail. Você tem que estar cadastrado, senão você não vai receber o link para poder assistir às aulas no dia 4, na semana do dia 4 de julho, tá bom? Então, ó, cadastre o melhor e-mail. Amanhã a gente tem mais uma live onde a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre prática, não é? Deixa eu ver aqui. Como dominar a cirurgia ambulatorial mesmo sem prática? Esse é o tema da nossa aula de amanhã. Eu vou deixar o link aqui para você já definir o lembrete da aula de amanhã, não esquecer e me encontrar. Amanhã é sexta-feira, eu quero você aqui comigo antes de sextar, combinado? A Carol falou que se fazem bebê para o umbigo ficar para dentro, coisa de antigos. Minha mãe fez nas minhas filhas. Funcionou, Carol? Funcionou, mas elas tinham hérnia? Elas tinham hérnia umbilical? Combinado? Então, gente, ó, te espero amanhã às 8 horas da noite para assistir comigo mais uma aula de aquecimento para a Semana do Ambulatório Cirúrgico VET. Combinado? Beijos, pessoal. Ó, a Carol falou que não funcionou, que não tinha. Beijos de YouTube e até amanhã, hein? Beijo, Carol, várias Carol. Fabiana, boa noite, gente. Até amanhã.